O ASICS Meta Speed é um dos tênis de placas mais procurados do Brasil e do mundo, né? Ele está nos pés dos maiores corredores, triatletas do mundo e sempre que ele entra à venda, se esgota rapidinho. Mas aí, será que ele é bom mesmo? Será que vale a pena? Será que vale a pena gastar mais de R$ 1.800 por esse tênis? Fica ligado que eu já passei mais de 50 km testando esse tênis, já treinei bastante com ele e vou te contar o que eu achei do Meta Speed. Então essa aqui é a segunda edição do Meta Speed, tá? Teve o Meta Speed Sky 1 e 2, Meta Speed Edge 1, né? Essa aqui é a segunda edição e esse daqui é o Meta Speed Edge, tá? São dois tênis diferentes, na verdade, o Meta Speed Sky e o Meta Speed Edge. Esse aqui é o Edge, como eu já falei, e dificilmente de fora você vai ver a diferença entre eles, mas segundo a ASICS existe uma diferença entre os dois, né? O Sky ele é feito para pessoas que têm passadas mais largas, que quando aumentam a velocidade aumentam o tamanho da passada, enquanto o Edge é feito para quem aumenta a velocidade aumentando a cadência da corrida. Se você já me viu correndo aqui no canal, percebe que a minha cadência é bem alta e eu tenho a passada bem curta, então quando eu aumento a velocidade eu sempre aumento a cadência, tá? Então por isso eu comprei o Meta Speed Edge, que foi uma boa evolução aí do 1. O pessoal elogiou bastante a evolução do Meta Speed Edge do 1 para o 2. Mas eu vou deixar aqui no vídeo, rolando aí, uma tabelinha diferenciando o Meta Speed Sky do Edge. Então vamos lá para a impressão do tênis depois de 50 km, né? Então a primeira impressão que você tem é que é um tênis bem leve mesmo, tá? É bem legal, a primeira vez que você pega ele, você percebe que é um tênis premium mesmo, bem construído. Tem uns 210 gramas esse daqui meu, no número 40, e é bem legal ver a espuma dele, é bem legal ver o cabedal dele. O cabedal ele é meio transparente aqui, talvez, não sei se vocês conseguem ver, mas ao vivo dá pra ver que você consegue enxergar seu dedo por baixo do cabedal, tá? É um cabedal bem respirável, bem construído, tá? Mas ele é um pouco áspero. E por que me preocupa o fato dele ser áspero? Por que eu estou mencionando isso para você? Porque como eu faço triatlon, normalmente nas provas de triatlon, nas provas de sprint, né, que é até 5 km de corrida, a gente corre sem meia, ou normalmente tenta correr sem meia. E eu sei que se eu tentar correr com esse tênis sem meia, a chance de eu formar uma bolha enorme é muito grande. Então, vale a pena aí saber isso para quem é triatleta. Fora isso, ele é um tênis bastante estável, tá? Diferente, por exemplo, do Nike Vaporfly, que é bem estreito, aqui embaixo ele é um pouco mais largo. Eu não senti nenhuma instabilidade com ele. Gosto bastante dessa característica. É um tênis que você coloca, não se incomoda nas curvas, consegue fazer ele bem de boa, bem tranquilo, sem nenhum problema. Mas é um tênis que você não percebe muito amortecimento, tá? Você pode ver assim que a espuma ela até cede um pouco assim no toque, mas quando você corre não é um tênis que você sente afundar. É diferente, por exemplo, do Nike Vaporfly ou do Alphafly, que você sente ele bem maciozão, bem mole, bem amortecido. Esse aqui eu não achei tão amortecido, mas não acho que seja fraco de amortecimento. É só um pouco menos de amortecimento quando comparado a outros tênis da mesma categoria, né? O super tênis da Nike. Eu gosto bastante dessa característica, não ligo, acho que o amortecimento tá bem no padrão, tá bem legal, mas tem gente que gosta de um tênis super molão. Não gosto tanto, não acho que seja tão importante, mas se você procura um tênis super amortecido, é importante saber isso. E é claro, isso aqui para o Meta Speed Edge. As impressões que eu tenho que eu já ouvi falar do Meta Speed Sky é que é a mesma coisa, que é um tênis que tem um amortecimento, mas não é um amortecimento bem grande. É o tipo de tênis que você coloca no pé e você não sente que ele está ali, ele não incomoda, você não sente muito a presença dele. É o tipo de tênis que eu gosto bastante, que você nem percebe que está calçando ele. E claro, a pergunta que todo mundo faz sempre que a gente fala de tênis de placa de carbono, esse daqui tem uma placa de carbono inteiriça, né? E a intenção da placa é sempre a mesma, né? Junto com a espuma aumentar a sua velocidade. E ele aumenta a velocidade? Sim, eu percebo que ele aumenta a velocidade, tá? Sempre que eu faço treinos com ele, normalmente eu tenho uma velocidade muito maior pelo esforço que eu faço. Isso já me deixa muito mais tranquilo, deixa bem feliz de ter adquirido esse tênis, e é por isso mesmo que eu uso ele bastante em provas e treinos de tiro. Claro que você não consegue saber o quanto ele aumenta a velocidade, ou se ele aumenta mais a velocidade que um tênis da Nike, por exemplo, mas é importante saber que ele aumenta a velocidade. Sim, também não sinto aquele efeito cama elástica que algumas pessoas dizem, né, que pisa, parece que o tênis pula. Nunca senti isso, nem no Alphafly, que é o tênis da Nike, que é
que o pessoal relata bastante isso. Eu nunca senti, mas sinto que aumenta a velocidade sim, e isso é o mais importante no final. O solado dele não parece ser muito resistente, mas eu acho que é só impressão minha, porque eu já fiz 50 km com ele, ele está inteirinho, não tem nenhuma marca de uso aqui embaixo, ou seja, eu acho que ele vai durar tranquilamente aí mais uns 500 km sem que eu me esforce muito. Eu tenho uma pisada bem leve, então meus tênis duram bastante, eu creio que esse daqui não vai ser diferente. Talvez se você tenha a pisada um pouco mais pesada, ter um desgaste mais acentuado, vale a pena tomar um pouco de cuidado, mas creio que essa borracha aqui, ela é bem levinha, não acrescenta ao tênis do peso, mas eu creio que ela vai ser suficiente para fazer com que o teu tênis dure. E a conclusão sobre o tênis é que é um tênis incrível. Ele cumpre o que promete, que é aumentar a sua velocidade, deixar você mais rápido, não incomoda no pé, ele é responsível e é o tipo de tênis que eu gosto muito. Eu tenho problemas com, por exemplo, o Alphafly, que me deixa bolha, que me deixa às vezes com unha preta, o Vaporfly da Nike, ele é muito estável, incomoda o meu pé, isso aqui não tem nenhum problema deles, tá? Não tem nenhum problema desse, tanto que é o tênis que eu estou guardando para fazer meu primeiro Ironman, 4 km nadando, 180 pedalando e uma maratona correndo. Então esse é o tênis que eu separei para fazer um Ironman, porque ele é bem confortável e não incomoda o pé. Então se você gostou, se você tem alguma dúvida a respeito do Metaspeed, já deixa aqui embaixo que eu vou te responder e recomendo a compra sim, vale a pena se você está procurando um tênis de placa e tem a grana para isso. Valeu!